Iniciando agora nosso terceiro módulo de Física, nós iremos estudar sobre a eletricidade, que é o ramo da física responsável por estudar os fenômenos elétricos. Ela se subdivide em três grandes áreas, que é a eletrostática, que estuda as cargas elétricas em repouso, a eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento e o eletromagnetismo, que estuda os fenômenos que relacionam o campo elétrico e o campo magnético. Inicialmente, iremos estudar a eletrostática. A eletrostática, como já foi dito, é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. O primeiro registro histórico que nós temos sobre a descoberta de algum fenômeno relacionado com a eletricidade foi por volta de 600 a.C., onde Tales de Mileto, um famoso matemático e filósofo grego, ele já sabia que uma certa resina, chamada âmbar, depois de ser atritada com a substância seca, ela adquiria uma certa propriedade de atrair corpos leves, normalmente folhas secas. Porém, nenhuma descoberta foi feita durante muito tempo. Já no século XVI, William Gilbert usava a expressão substância eletrizada para caracterizar qualquer substância que, pelo atrito, adquiria a propriedade de atrair corpos leves. A palavra electra tem a ver com a própria palavra âmbar, que era a resina das árvores que tinha sido estudada por Tales de Mileto. Nesse meio termo, vários cientistas começaram a se interessar pelos fenômenos elétricos, tentando explicar o que fazia com que certas substâncias atraíssem outras depois de serem atritadas. Com o tempo, surgiu a explicação de que os corpos possuíam uma certa substância ou fluido que, ao serem atritados, esses corpos poderiam ganhar ou perder desse fluido. Então, aqueles que tinham mais ou menos desse fluido iriam atrair uns aos outros para tentarem restabelecer o equilíbrio. Obviamente, hoje sabemos que esse fluido nada mais é do que partículas que estão eletrizadas. Basicamente, nós chamamos de carga elétrica a qualquer propriedade associada a certas partículas elementares que constituem o átomo, que são os prótons, elétrons e nêutrons. Nas aulas de química, nós vemos que as substâncias são formadas de moléculas e as moléculas formadas de átomos. E os átomos são formados de partículas elementares chamadas prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam na região central, ou núcleo, como são chamados, enquanto os elétrons ficam orbitando numa região chamada eletrosfera. Nessa figura nós temos prótons e nêutrons, prótons de vermelho, nêutrons de azul, apenas como uma representação, não significa que as cores deles são essas. E ao redor nós temos os elétrons de preto. Com o tempo descobriu-se que uma substância, ao ser atritada e ficar eletrizada, acontecia esse fenômeno porque ao serem atritados, os átomos que compõem essas substâncias iriam transferir elétrons de um para o outro. Então, as substâncias que perdessem elétrons ficariam carregados mais com prótons do que elétrons, ficando então com um tipo de carga elétrica que atraía os corpos que possuíam mais elétrons do que prótons. Depois, convencionou-se que os prótons possuíam carga elétrica positiva, enquanto os elétrons possuíam carga elétrica negativa. Foi apenas uma conversão, porque na verdade sabemos que eles possuem cargas com efeitos opostos. Então, utilizaram o positivo para indicar a carga elétrica do próton e o negativo para indicar a carga elétrica do elétron. Além disso, átomos que perdem elétrons, eles também ficam carregados, no caso com carga elétrica positiva, e são chamados de cátions. E os átomos que ganham elétrons, eles ficam carregados com carga elétrica negativa e são chamados de ânions. Como a carga elétrica é uma grandeza, ela também possui a sua unidade de medida. A unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb, cujo símbolo é C e foi dado em homenagem ao físico francês Charles-Auguste Coulomb. Portanto, em um átomo nós temos o núcleo formado por nêutrons que não possuem carga elétrica, os prótons que possuem carga elétrica positiva e os elétrons que possuem carga elétrica negativa. Sabemos que tanto o próton quanto o elétron eles possuem a mesma carga elétrica, o mesmo valor, porém com sinais contrários. Enquanto o próton possui uma carga de
1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb positivo, o elétron possui 1,16 vezes 10 a menos 19 Coulomb negativo. Ou seja, ambos possuem o mesmo módulo, porém, sinais contrários. Quando um corpo possui exatamente a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele não gera um efeito elétrico, então chamamos ele de eletricamente nulo. Ele só irá apresentar carga elétrica se ele ganhar ou perder elétrons ou prótons. Normalmente perde-se ou ganha-se elétrons. Ou seja, um corpo só estará eletrizado quando o número de prótons e de elétrons for diferente um do outro. Quando o mesmo número de prótons for igual ao mesmo número de elétrons, esse corpo estará eletricamente neutro. Uma característica interessante das cargas elétricas é que corpos eletrizados com o mesmo sinal de carga elétrica, eles irão se repelir. Por exemplo, duas partículas eletrizadas com carga positiva, elas irão se repelir, enquanto duas partículas com cargas eletrizadas negativas, ambas, também irão se repelir. Já as cargas que possuem sinais contrários, elas irão atrair-se uma para a outra. Então, considerando que há uma repulsão, isso significa que há uma força de repulsão. Isso é gerado por um efeito chamado campo elétrico, que será objeto de estudo do próximo capítulo. Portanto, cargas com o mesmo sinal se repelem e cargas com sinais contrários se atraem. Se as cargas elétricas têm a capacidade de atrair ou repelir umas às outras, isso significa que há uma força de atração ou repulsão entre elas, e nós conseguimos calcular essa força através da chamada Lei de Coulomb. Considere inicialmente dois corpos eletrizados com carga Q1 e Q2 e separados por uma distância d. Quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância d, podemos representá-los por pontos e chamá-los de cargas elétricas pontiformes. Pontiformes porque podemos representá-las apenas como um único ponto, já que suas dimensões são desprezíveis. Como esses corpos estão eletrizados, então há uma força de atração ou repulsão entre eles. A intensidade dessa força F diminui à medida que se aumenta a distância da separação d. E a direção de F é a direção da reta que une os corpos. Ou seja, quanto mais distante essas cargas estiverem uma da outra, menor será a força. Portanto, a força e a distância entre as cargas são grandezas inversamente proporcionais. Obviamente, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão, como no exemplo. Caso contrário, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, a força elétrica será então de atração. Utilizando-se de uma balança de torção, Charles Coulomb ele conseguiu, através de experimentos, determinar a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade da força elétrica entre dois corpos eletrizados. Essa lei ficou conhecida como Lei de Coulomb. Basicamente, Coulomb constatou que a força de interação entre as duas cargas elétricas pontiformes ela é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das suas cargas, ou seja, o módulo da intensidade da carga elétrica de cada uma das cargas pontiformes. E, ao mesmo tempo, através de suas experiências, ele descobriu que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas cargas. Portanto, a força elétrica F entre duas cargas ela é diretamente proporcional ao produto dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Além disso, devemos multiplicar por uma constante chamada constante eletrostática, K. Temos então nossa fórmula, onde F representa a força elétrica, obviamente em newtons, já que é a unidade de força. Q1 e Q2 são as cargas elétricas pontiformes que estamos fazendo análise. D é a distância entre essas cargas. Como nós estamos trabalhando no SI, vamos usar o metro como unidade padrão. E K é a constante eletrostática do meio onde essas cargas se encontram. Esse valor de K vai depender do meio, portanto, dependendo do meio, nós devemos calcular substituindo os valores corretamente. Tanto no vácuo quanto no ar seco, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. A unidade é Newton por metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Mas na água esse valor cai bastante.
Aí na tabela nós temos os valores da constante eletrostática do meio, de acordo com a substância. Além disso, observando que se a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, então se a distância dobrar, a força irá cair 4 vezes. Isso porque 2 ao quadrado dá 4. Se essa distância for 4 vezes maior, então a força irá cair 16 vezes. Se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade de F em função da distância tem o aspecto de uma hipérbole. Vejam pelo gráfico que, pelo fato da força ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, então, substituindo os valores, nós vemos que o gráfico torna-se essa hipérbole. Vamos resolver aqui um exemplo sobre lei de Coulomb. Aqui nós temos duas cargas, Q1 de 4,3 microcoulombs e Q2 de 2 microcoulombs. Vejam, ambas positivas. Precisamos nessa questão determinar o vetor força e o seu módulo, a intensidade dessa força. Nesse caso aqui, como ambas são positivas, nós teremos uma força de repulsão. Ambas terão forças de repulsão em sentidos contrários. Distância de 30 cm, o módulo dessa força, aplicando a lei de Coulomb, K vezes Q1 vezes Q2, dividido pelo quadrado da distância. Substituindo agora K, aqui K é no vácuo, vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado, sobre Coulomb ao quadrado. Q1 é 4,3 microcoulombs, então nós devemos colocar 4,3, transformando de micro para Coulomb normal, lembrando que de micro o fator de conversão é 10 elevado a menos 6, vezes Q2, vezes 10 a menos 6, ambos aqui é Coulomb, Coulomb vezes Coulomb, e o quadrado da distância, a distância é de 30 centímetros. Então, 30 centímetros é 30 vezes 10 a menos 2, o fator de conversão de centímetro para metro ao quadrado. Resolvendo aqui, vamos multiplicar esse por esse primeiramente, 4,3 vezes 2 dá 8,6. 2 coulombs aqui, com daqui pode cancelar. Aqui é metro, vai ficar metro ao quadrado, que também vai cancelar com daqui. Então, F será igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton, 8,6. Embaixo, 30 ao quadrado dá 900. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Aqui nós podemos converter esse 900 para 9 vezes 10 a menos 2. E 9 pode cancelar com 9. Aqui, já esquecendo aqui, tem 10 a menos 12, que é menos 6, menos 6, menos 12. Então, fica 8,6 vezes 10 elevado a 9 menos 12 dá menos 3. E aqui embaixo fica 10 a menos 2. Lembrando, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 3 menos menos 2 é o mesmo que menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Passando a vírgula para cá, a potência é zero, então fica apenas 0,86 newtons. Então essa é a intensidade da força de repulsão entre os dois quando eles estão a uma distância de 30 centímetros.